Irmãos, escola dos profetas, nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais nisso. Mas eu quero só introduzir, nós vamos seguir na mesma tônica que estamos tocando até agora. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos um lugar no reino dos céus. Precisamos compreender a ciência da verdadeira educação. Nós não vamos ler todos os textos, mas eu vou resumir, porque eu quero conectar o que a gente falou até agora com o que nós vamos falar desse tema, Escola dos Profetas. Mas eu quero resumir a experiência da Escola dos Profetas bem rapidamente, da seguinte maneira. Durante os dias de Samuel, ele estabeleceu as escolas, elas foram fiéis. Samuel morreu, liderança se perdeu. Essas escolas se apostataram. Nos dias de Elias, ele reavivou novamente a Escola dos Profetas. E novamente começaram a se produzir homens e líderes especiais que iriam atuar na causa. Este mesmo trabalho continuou com êxito nos dias de Eliseu. Porém, com a morte de Eliseu, passaram-se alguns anos, novamente a Escola dos Profetas caiu em decadência. Tanto que, nos dias de Cristo, a Escola dos Profetas não mais atendia os propósitos de Deus. E nem mesmo na escola de profetas se achou um lugar adequado para se mandar nem João Batista e nem Jesus. E nesses dias, o que aconteceu? Eles voltaram a ter uma educação pós-Éden, onde o pai era quem que educava a criança em todos os sentidos. Ok? Deixa eu ver esse texto aqui que está em educação. Esse texto aqui eu não vou ler ele todo, mas justamente vai falar que nos dias de Cristo, João Batista foi adotado o estilo de educação patriarcal, antes mesmo do período levítico. Ok, mas eu quero ler esse texto aqui, Mensagens Escolhidas, volume 1, 410, falando sobre a vida de João Batista. João foi chamado para fazer uma obra especial, deveria preparar o caminho do Senhor para endireitar suas veredas. O Senhor não enviou a escola dos profetas e rabis, está vendo? Então nem mesmo a escola dos profetas, nesses dias, estavam aptas para receber ninguém, estavam apostatadas. Levou-o para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que aprendesse da natureza do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado para fazer uma obra especial. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura, João foi aos sacerdotes e príncipes para perguntar: posso eu pregar esta mensagem? Não. Deus o afastara deles para que não fosse influenciado por seu espírito e ensinamentos. Então, nesses dias aqui, não existia nenhum setor dentro do povo de Deus em que se pudesse enviar um jovem para ser preparado. Nem mesmo a escola dos profetas. Desejado 101. Segundo a ordem, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para a sua obra. Ou seja, se ele vai estudar lá, ele não vai prestar mais para o serviço. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Desejado 101. Na página 100 do Desejado diz assim: João Batista, a irmã fala assim, se alguém pudesse ser como é que é imóvel? Eu me esqueci a palavra, mas que se alguém que não sofreria influências de nada, este era João Batista, pois o mesmo que ele sentia estando diante das colinas no deserto era o que ele sentia estando na cidade. Ou seja, ele cresceu um adulto tão forte que nada o influenciava. Nada. E nessa mesma página 101 diz que ele desenvolveu uma percepção espiritual tão grande. Já leram o que ela fala? Que tremendo. Ela fala assim, que ele pressentia a aproximação de Satanás. Ou de algum demônio. Ele sabia, quando um demônio estava se aproximando, ele sabia. O texto diz isso, Desejado 101. Que ele sentia quando tinha um demônio por perto. A percepção que esse homem conseguiu desenvolver. Mas por quê? Deus o afastou dos mestres de teologia da época para que ele não fosse influenciado. O levou para o deserto. Agora,
Ele aprendeu com quem? Os pais. Com pai e mãe. Muitas vezes uma pessoa diz, por que não tem João Batista hoje? E qual deve ser a resposta? Porque não tem Isabel e Zacarias. O texto diz, Lucas, que eles eram irrepreensíveis diante dos mandamentos de Deus e eram cheios do Espírito Santo. Quando dois cheios do Espírito Santo se unem, há uma fusão. E quando esses dois se conhecem na intimidade marital, o que acontece? Gera um ser cheio do Espírito Santo. Gera um ser cheio do Espírito Santo. Quando quando Maria se aproximou de João Batista, o que João Batista fez na barriga de Maria, de Isabel? Mexeu. Ele ainda era um feto, não sei qual palavra eu poderia usar, mas era um bebê. Ele tinha 6 meses, era pequenininho, uma coisinha aqui dentro, mas era tão cheio do Espírito Santo que pressentiu a chegada de alguma coisa muito pequenininha no ventre de Maria, que ela tinha acabado de saber que ficaria grávida. Irmãos, para ter um João Batista é necessário ter um Zacarias e uma Isabel. Leite materno, as influências. Um pai piedoso como Zacarias, assim como José. Em grande parte, Jesus foi quem foi porque teve José por pai. Mateus 1, 18 diz assim, eu me esqueci, Mateus 1, 18, olhem aí. Mateus 1, 18. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria noiva com seu esposo José, achou ter concebido do Espírito Santo. Se vocês forem a Lucas, nós não vamos, mas se vocês forem a Lucas capítulo 1, diz assim que vai explicar a mesma coisa e vai falar que o anjo apareceu a Maria, falou que ela ficaria grávida e ela ficou com medo e foi para onde? Para as montanhas. E foi à casa de quem? De Isabel. E permaneceu quanto tempo lá, segundo Lucas 1? 3 meses. Então ela soube que ficaria grávida, foi para as montanhas, permaneceu 3 meses lá com Isabel. Foi quando teve o encontro. Mas quem não sabia de nada disso? Verso 19. Então José, seu marido, que era noivo, que era um homem justo, não querendo manchar o caráter de Maria, planejou deixá-la secretamente. E estando, próximo verso 20, e estando ele planejando, eis que o anjo do Senhor apareceu e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria por sua esposa, pois o ente que nela está é um fruto do Espírito Santo. Irmãos, o anjo não apareceu para falar que Maria ficaria grávida, só apareceu para falar quem era o pai. Que há 3 meses já sabia que a mulher estava grávida e não sabia quem era o pai. Então, na mente de José, o que tinha acontecido? Ele pensou, eu não fiz nada com a menina. E ela está grávida. 3 meses não se esconde barriga por tanto tempo. Mas Maria, novinha... O fato é que já estavam rolando os boatos. José já sabia. Por que ele estava planejando deixá-la secretamente? Porque o boato estava correndo lá na cidade. A noiva de José está grávida. Irmãos, qual deveria ter sido a atitude de José, segundo a lei mosaica? Levar para apedrejar. Mas o texto diz que ele queria deixá-la secretamente para não manchar o seu caráter. Irmãos, na mente de José ele tinha sido traído. E diante da traição, qual foi o comportamento de José? Expor? Não. O texto diz, para não manchar o caráter de Maria. Ele teve por Maria o amor de Deus pelo pecador. Qual homem aqui teria essa cautela toda? Porque na mente de José ele tinha sido traído, até o anjo falar quem era o pai. Mas ele teve todo um cuidado para que Maria não fosse apedrejada. Se ele fosse embora, ele que poderia ter problemas, falou, olha, ele já um homem maduro, engravidou a menina e sumiu. Ele fez de tudo para proteger a imagem de Maria em detrimento da própria imagem dele. Por isso que a Bíblia diz, mas José, sendo justo, e ele se preocupou com ela. Uma traição, uma coisa tão séria para aquela época. Hoje é sério, mas para aquela época era mais ainda.
E que alívio quando José não ouviu. Ela não te traiu, José. Ela não te traiu. Receba. Deve ter sido um alívio grande. Jesus foi quem foi porque teve José também como pai. Então, meus irmãos, João Batista, tendo por pai Zacarias e Isabel, foi quem foi. Homem cheio do Espírito Santo. Discernia a aproximação dos demônios. Diz o texto que João Batista nunca operou um milagre, nunca viu um fruto do seu trabalho. Mas homem algum foi como ele. Ele trabalhou 100% pela fé e nada pela vista. Ele não viu um fruto. Desejado diz que ele não viu um fruto. Agora, eu pergunto, o que foi que tornou João Batista tão grande? Ó, a irmã White fala, ó, ela faz a pergunta, o que tornou João Batista tão grande? Talvez valeria a pena sabermos. Ele cerrou a mente à massa de tradições apresentada pelos mestres da nação judaica, abrindo a sabedoria que vem somente do alto. Então ele não quis absorver nada daquilo que eles tinham para oferecer. Isso foi quem tornou João Batista tão grande. João Batista não foi habilitado para uma alta vocação como precursor de Cristo pela associação com os grandes homens do país, nas escolas de Jerusalém. Ele foi para o deserto, onde os costumes e as doutrinas dos homens não podiam moldar-lhe a mente, e onde pudesse manter ininterrupta comunhão com Deus. A irmã White diz no Testemunho, volume 2, se não me falha a memória, página 108, se também não me falha a memória, esse eu não estou certo, mas diz assim, a fim de cumprir a sua missão, João Batista se separou dos seus amigos e também dos seus parentes, para que nem mesmo o laço familiar viesse a lhe servir de tropeço na sua obra. Realmente ele tomou a decisão de fazer a obra de Deus e avançou. E o mesmo pode suceder conosco. Agora se referindo a Jesus. O menino Jesus não se instruiu nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi o seu primeiro mestre humano. E Jesus teve que aprender alguma coisa? Depois olha em Isaías 7. Manteiga e mel o menino comerá, quando ele aprender a rejeitar o mal e aceitar o bem. Sim, quando ele aprender a rejeitar o mal e aceitar o bem, essa terra vai ser liberta e tal, tal. Então ele aprendeu. E ele aprendeu com quem? Quando pequeno. E aqui, ó, mais exclusivamente ainda, com a mamãe. Por que a mamãe? É difícil dizer quem ama mais um filho, se é um pai ou uma mãe. Mas é fácil entender que uma mãe carrega o filho no ventre 9 meses. E alimenta ele. E quando se corta o cordão umbilical, não é do pai, é da mãe. Então a mãe tem uma influência muito grande sobre o filho. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por eles ditas a Moisés para Israel, eram-lhes agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ao avançar da idade para a juventude, não procurou as escolas dos rabis, não necessitava da educação obtida em tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. E ninguém era considerado na época se não tivesse estudado nessas escolas. E eles acusavam Jesus e João Batista. Como esses ensinam? Como sabem letras se não estudou conosco? É comum isso, né? Eu me lembro, um irmão contou um testemunho, ele falou que teve uma situação em que o pastor pregou, o pastor falou que podia dançar, e que Miriana dançou, e podia fazer essa coisa toda, o reteté e tudo mais. E aí, ele falou, nossa, mas isso é muito sério, não pode. Ele foi falar com o pastor na saída. Aí o pastor falou assim, você fala grego? Ele, não. Você fala hebraico? Ele, também não. Tá, inglês? Também. Ele falou, pelo amor de Deus. Virou as costas e foi embora. Cúmulo da arrogância. Ou seja, para poder interpretar a Bíblia, tem que saber grego, hebraico e inglês? Eu acho que não é necessário. Porque a Bíblia diz que quem nos ensinará toda a verdade é o Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir à verdade. O Espírito Santo. Não devemos repudiar outro tipo de conhecimento. Vou dizer melhor. Não devemos demonizar qualquer tipo de estudo. Não é esse o propósito. Mas nós não podemos também crer que é só desta maneira que uma pessoa pode alcançar o favor de Deus ou o conhecimento das Escrituras. Porque os discípulos eram homens simples e alcançaram o conhecimento profundo das Escrituras. E o mesmo pode se dar hoje. Então, meus irmãos, para nos habilitarmos
para a grande prova que vamos enfrentar nesses últimos dias, é necessário termos um tipo de comunhão como teve João Batista. Por Desejado 101 diz que João Batista é o representante daqueles que viverão nos últimos dias. Então, se ele é um representante daqueles que vão viver nos últimos dias, a nossa vida devocional precisa acompanhar a vida devocional de João Batista. A vida devocional de Cristo precisa ser imitada. O Testemunhos para a Igreja, volume 5, me parece, página 508, diz assim, que muitas vezes, enquanto a cidade dormia, Jesus retirava-se para a oração. E ela fala assim, enquanto a cidade estava imersa no sono, Jesus era visto e curvado, suplicando o Pai. Muitas vezes o gelo acumulava sobre a sua cabeça e o orvalho molhava a sua barba, enquanto ele permanecia nessa atitude suplicante a noite toda. E ele fez isso para nos deixar como exemplo. Às vezes a gente ora, e aí vem um mosquitinho, pronto. Já perdeu o fio da meada da oração. Ou às vezes a gente ora, daí a pouco já estamos falando coisas que nem nós mesmos entendemos. Perdemos a inteligência no raciocínio. Isso acontece, pode acontecer. Já muitas vezes, quando eu estou orando, daí a pouco eu estou falando, gente, o que eu estou falando? Não sei nem o que eu estou falando mais. Perdeu o raciocínio na oração. Vocês já imaginaram o que é não perder o raciocínio na oração com uma bola de gelo na cabeça? Jesus mergulhava tão profundamente na oração, e está registrado, isso que é lindo, que o gelo acumulava na cabeça dele. Pois é. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para isso e nos encher de ânimo. Nos encher de ânimo para buscarmos ter essa vida. Eu sei que é difícil, e a batalha contra o cobertor pela madrugada, talvez é uma das maiores, até pior do que lutar contra o papado. Aquele cobertor quentinho, um friozinho. E aí você, quando abre assim, entra aquele ventinho, você fala, não, meu Deus do céu, vou ficar aqui um pouco. Vou orar deitado mesmo, e daí a pouco já está dormindo. Irmãos, se a gente não vence o cobertor, como vamos vencer Satanás? É sério, né? Porque se o cobertor nos vence, se eu falo, vou levantar 2 horas essa manhã e vou fazer 1 hora de oração, e eu não consigo levantar da minha cama, como eu vou enfrentar os embates dos últimos dias? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então vamos pedir a Deus para Ele nos dar força e resistência para vencermos a preguiça, para vencermos a indolência, para de fato buscarmos uma conexão mais acirrada com Cristo através da oração, da meditação. Um reformador que viveu na Europa diz a história que todo dia ele saía da sua casa para vencer a dificuldade de orar no quentinho, e orava numa encosta de caverna, a uma certa distância da casa dele. E às vezes estava caindo neve, e ele tinha um propósito de horário de oração, de tantas horas a tantas horas na madrugada. Caindo neve, ele se enrolava em alguma capa, saía de dentro de casa, ia pela neve, se ajoelhava lá na encosta da rocha lá e ficava lá, e cumpria o seu propósito de oração. Aí depois um homem desse fala, converte as multidões, e alguém fala, quem me dera ter esse dom. Quem me dera ter esse dom. Na verdade, muitas vezes o preguiçoso atribui ao esforço do diligente o misterioso toque do Espírito Santo, dando-lhe um dom. Mas nem sempre é assim. Às vezes a disciplina corrobora muito mais do que o talento. Muito mais. E que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, a ter essa diligência na oração, para fazer a vontade de Deus de fato. E assim, com certeza, vamos vencer os embates dos últimos dias. Amém? Vamos fazer uma oração mais e... Agora eu só vou depois apresentar mais um tema, e o Aquiles vai avançar, que vai ser relativamente objetivo, mas que é importante. Que vai ser, na verdade, sobre a escola de Madison, uma obra de sustento próprio, de fato, que já surgiu perto de nós e que vai, eu acredito, nos nortear no assunto.